Olá, tudo bem? Eu me chamo Marcelena e eu estou aqui mais uma vez no nosso canal para conversar com vocês acerca de metodologias e estratégias na educação. Hoje o assunto que eu trago é BNCC. A gente vai conversar um pouco, de forma geral, sobre os diversos aspectos desse documento, inclusive fazer uma retrospectiva, fazendo uma breve comparação com os documentos anteriores. Em segundo plano, também quero aproveitar a oportunidade para divulgar o nosso curso acerca da BNCC de forma online por videoconferência. Vamos então. Bom, a BNCC é um documento novo, bem recente, que já devemos estar aplicando na educação infantil, ensino fundamental 1, 2 e médio. A BNCC traz as novas orientações para a elaboração de um currículo focado na integralidade, nas competências socioemocionais e nas habilidades e competências específicas de cada área de estudo e de cada componente curricular. Mas para que a gente possa entender o que diz, o que pede, o que exige este documento, se faz necessário que a gente faça uma retrospectiva, estudando um pouco os documentos anteriores, que inclusive serviram de referência, de base para a elaboração deste último. Então vamos fazer uma análise breve comparativa. Bom, a gente começando pela LDB, lendo esse documento, esta lei, a gente percebe que já neste fica claro que a gente deve trabalhar focado na preparação para a vida e para o trabalho. Fica claro, além das orientações do direito, dos deveres, das responsabilidades das instituições educacionais, acerca da metodologia e das estratégias, que esse é o nosso foco, fica claríssimo que para a educação infantil, inclusive, a gente deve trabalhar de forma lúdica, de forma a proporcionar múltiplas vivências e interações desta criança com o ambiente, com diversos aspectos relacionados à escola e ao mundo de modo geral. Portanto, já na LDB, a gente tinha essa exigência, até porque a LDB é uma lei, portanto, deve ser cumprida, para que pudéssemos trabalhar de forma interdisciplinar, de forma a integrar os conteúdos, fazer conexões. Quando a gente sai da LDB e vai, por exemplo, para os parâmetros curriculares nacionais, que não são documentos na forma de lei, mas são orientações, está muito claro, através de sua linguagem, inclusive, muito acessível, muito fácil de ler e compreender, que nós devemos trabalhar de modo a proporcionar o crescimento integral desta criança, nos aspectos emocionais, psicológicos, cognitivos e sociais. Portanto, já havia há mais de 20 anos essa exigência e essa orientação. Muito bem. Outra questão muito interessante que a gente percebe nos PCNs é que, independente da disciplina, que na época era chamado de disciplina, hoje nós denominamos de componente curricular com base na BNCC, estava muito claro quando ele trabalhava de forma específica cada componente cada disciplina, a metodologia prática, lúdica, de forma a interagir com esse estudante, de forma a desenvolver um raciocínio lógico, seja científico ou raciocínio lógico matemático. Estava explícito nos PCNs que o professor deveria trabalhar fazendo estas conexões e aplicando no cotidiano. Para que aprender isto? O aluno pergunta. O professor deveria responder esta pergunta contextualizando aqueles conteúdos. A gente saindo dos PCNs e chegando nas diretrizes curriculares nacionais,
que são ou foram uma grande referência para a construção da BNCC, você também tem lá nas diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e médio, estas orientações. Orientações para a formação de um ser integral. A formação para um ser que respeita o ambiente, que respeita o planeta, que entende as conexões, que compreende que o conteúdo tem que ser aplicado para uma melhoria da qualidade de vida, para uma melhoria da sociedade. Isso já estava nos referenciais curriculares nacionais. No que diz respeito à educação infantil, também estava claro, até antes desse documento, que a educação infantil deve ser trabalhada de forma a promover oportunidades para que a criança desenvolva ou construa a sua identidade, a sua autonomia e que amplie a sua socialização. Portanto, já estava explícito e orientado a todos os professores deste segmento que a forma deles trabalharem com as crianças de 2 a 6, depois passou a 5 anos, deve ser lúdica, deve ser através de projetos interdisciplinares. E que, mais do que nunca, o foco desse planejamento é a criança e não o conteúdo. A criança deve ser o protagonista, ou seja, o ator principal, a atriz na qual tudo é feito para ela, né? Portanto, a preocupação do professor da educação infantil e dos outros segmentos, ensino fundamental e médio, não deve ser o livro didático, não deve ser o conteúdo que deve ser cumprido ao longo do ano apenas. Na verdade, esse conteúdo tem como ser trabalhado de forma inclusiva, de uma forma inclusive, muito leve, muito lúdica, muito suave, sem pressão, porque o tempo é suficiente para trabalhar esses conteúdos que já estão lá e que já foram planejados com esse objetivo. O que não pode ser esquecido e o que deve ser feito é trabalhar de forma a fazer conexões, trabalhar de forma contextualizada, trabalhar de forma que a criança perceba que o mundo está conectado e não mais de forma fragmentada. Indo para a BNCC, nós temos, começando pela educação infantil, 2 eixos de orientação para as professoras deste segmento, que é as múltiplas interações e as muitas brincadeiras. Através das experiências que a criança vai viver, proporcionadas pela professora, planejadas por essa equipe de professores, a criança vai interagir e vai se vai amadurecer, vai proporcionar a si esse amadurecimento, mas ela vai se relacionar consigo mesma, vai se relacionar com o outro e vai se relacionar com o ambiente. E ela vai perceber que ela altera esse ambiente, que ela interfere nesse ambiente e que o ambiente traz para ela mensagens e ela vai responder a estas mensagens. Então ela vai ampliar a sua leitura de mundo, ela vai fazer conexões e ela vai crescer desenvolvendo essa visão responsável. Isso está muito claro na BNCC. Portanto, professoras da educação infantil devem focar nessas múltiplas interações. Sendo assim, não há outra forma de trabalhar com estas crianças que não seja através de projetos. E não simplesmente dividir o livro, o sumário do livro, em meses, em semanas e em aulas. Isto não é planejar. Para que você planeje de forma eficiente, você tem que pensar nas diversas metodologias e estratégias que você vai criar, que você vai desenvolver, e através destas metodologias e estratégias, ou seja, através dos jogos, das dinâmicas, os conteúdos serão inseridos. Não é o conteúdo como foco principal. O foco principal é a criança vivenciar tal experiência. E ela vivenciando estas experiências, ela vai apreendendo, ela vai assimilando os conteúdos que estão inseridos na brincadeira que você escolheu, professora, no jogo que você escolheu. Por isso que a gente diz,
que o jogo tem que ser pedagógico, o filme tem que ser transformado num recurso pedagógico, a contação de histórias tem que ser transformada num recurso pedagógico, sem deixar de ser um recurso de afetoterapia, obviamente, porque através destes recursos todos, você também vai trabalhar as inteligências, as emocionais, você vai trabalhar as competências e estratégias que a BNCC traz, as 10 gerais, não esquecendo que cada área do conhecimento também tem suas competências específicas. Portanto, esse documento chama para uma atenção diferente. Ela pede à BNCC, ela clama que você, professor, modifique o seu olhar. O seu olhar tem que ser contextualizado, o seu olhar tem que ser interdisciplinar, o seu olhar tem que ser aquele que faz conexões. Portanto, em nosso curso, o curso de formação para a BNCC, o primeiro módulo trata do tema, do conceito, da aplicação do que seja integralidade. Visto que integralidade é o eixo norteador da BNCC. A BNCC diz que nós não podemos mais trabalhar de forma fragmentada. Portanto, o contrário disso é trabalhar de maneira a fazer conexões. Para isso, professor, professora, gestor, todos nós devemos nos apropriar de determinados conceitos e conteúdos. Como, por exemplo, o que seria uma visão holística de mundo? O que significa homem integral, né? O que significa trabalhar de forma holística dentro da escola, né? E aí a gente fazendo um resgate desses termos, e um resgate histórico, a gente volta lá a 1950, quando foi implantado a taxonomia de Bloom, onde fala em competências e habilidades e competências, onde ele conceitua o que seja habilidade e o que seja competência. E a BNCC se apropriou desse conhecimento para trazer isso para o mundo dos educadores. Portanto, nós devemos entender o que significa trabalhar de forma integral. Integral no sentido de conectar, no sentido de não fragmentar, no sentido de fazer conexões, de fazer linkings. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples dentro da minha área, né? Eu sou professora de biologia. Então, como eu vou explicar o ciclo da água quando eu estou trabalhando ciências, por exemplo, na terceira série do ensino fundamental ou no 6º ano, né? Como eu vou trabalhar o ciclo da água? Para eu explicar o ciclo da água, os processos de vaporização, de condensação, de fusão, de liquefação, a precipitação, o escoamento superficial, a infiltração no solo, todos esses fenômenos que acontecem na natureza, onde faz a água circular, né? E mudar de estado físico, para eu explicar isso, mesmo que seja numa linguagem simples, para uma criança, inclusive da educação infantil, eu preciso conhecer um pouco de física, de química, dos aspectos do solo, por exemplo, se o solo é permeável, impermeável, a porosidade do solo, a composição do solo. Portanto, eu tenho que me apropriar um pouco do conhecimento de geologia, que se refere às rochas, o conhecimento de pedologia, que faz referência ao estudo do solo, e depois a física e a química. E por último, a biologia, não menos importante, porque também para participar do ciclo da água, eu tenho a transpiração dos animais e a contribuição dos vegetais, liberando água para a natureza. Também tenho a liberação dessa água através da urina dos animais e assim por diante, para não entrar em detalhes, porque o foco não é esse. Então veja bem, para eu explicar um tema que aparentemente simples, o ciclo da água, que pode ser trabalhado desde a educação infantil até o ensino médio, de acordo com o nível, o conteúdo, né? Você vai precisar se apropriar de várias ciências. Então, isto prova que o que nós trabalhamos de forma fragmentada na escola, na verdade, não é fragmentado.
Na verdade, a natureza ela é toda conectada, ela é interdependente e ela está em equilíbrio natural. Quando nós interferimos, ocorre o desequilíbrio. Portanto, não dá mais para trabalhar fragmentando, mesmo que eu trabalhe com o meu conteúdo específico, com o componente curricular, por exemplo, biologia, o outro trabalha com a química, mas que eu mostre para o aluno as conexões. Então, a BNCC deixa isto muito claro. Outra coisa que a BNCC traz, mas também que não é novidade, são os aspectos inerentes aos mecanismos avaliativos. No caso da educação infantil, por exemplo, está no documento que a gente avalia o crescimento, o desenvolvimento desta criança de 2 a 5 anos através de observações diárias. Como ela responde às interações e às brincadeiras. Para isso, professor, professora, você precisa de um caderninho de anotações para que você coloque neste as tuas observações acerca de cada criança. Como ela responde aos estímulos. Você cria, você oferece a elas jogos preparados com muito cuidado, pedagogicamente escolhidos para tal conteúdo, para tal desenvolvimento, para que proporcione a oportunidade à criança dela desenvolver tal habilidade, tal competência. Portanto, você aplicando aquele jogo, aplicando aquela estratégia, você pode observar como cada uma reage, como cada uma se apropria, como cada uma verbaliza aquilo que compreendeu, como cada uma se expressa. E isso tem que ser anotado no seu caderninho. E no final do bimestre, no final daquele acompanhamento, você elabora um portfólio, um relatório. Nunca um documento rígido na forma de um boletim. Mas isso já estava claro lá desde 94, tá? 96 e assim até chegar aos dias de hoje, nos primeiros documentos, inclusive na LDB, dizendo que os mecanismos avaliativos na educação infantil são a partir das observações e das anotações detalhadas. Portanto, nunca, eu vejo muito aqui nas escolas que eu frequento, que eu trabalho na consultoria, visitando e acompanhando estas escolas aqui no nosso estado, a gente vê muito o uso do boletim. Eu não consigo imaginar como ele nasceu a partir de uma necessidade, acredito, mas faltou aí você ir até os documentos, até os mais antigos, a LDB, as diretrizes, os PCNs e agora a BNCC. Nunca foi dito que deveríamos avaliar o desenvolvimento de uma criança, que é integral, deve ser visto sob vários aspectos, colocando um conceito bom, regular, insuficiente, ou fazendo provinhas, avaliações. Isso não existe, isso não está registrado em nenhum desses documentos. E no que diz respeito aos mecanismos avaliativos do ensino fundamental e médio, eles são através de provas escritas, pesquisadas, orais, trabalhos multidisciplinares e interdisciplinares. O que pede a BNCC é que a gente dê oportunidade a esta criança e a este jovem de entrar em contato com a grande variedade cultural do nosso país, com a grande variedade de crenças, de música, ou seja, cultural, de modo geral. Que ela tenha a oportunidade de ampliar o seu repertório cultural, que ela tenha a oportunidade de conhecer o mundo através da leitura, através de projetos, através de atividades múltiplas e interdisciplinares. Bom, esse foi um resumo, desculpe, digamos superficial, mas que traz algumas reflexões, que traz algumas observações acerca da BNCC. Nós estamos com as inscrições abertas para o nosso curso, que vai ser ministrado como os outros estão sendo, de forma online, através de videoconferência, 2 vezes por semana. Nós iremos compartilhar com vocês
o documento, a interpretação do documento, mas também iremos compartilhar com vocês a nossa experiência, o que nós aprendemos em muitas escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio. Também iremos compartilhar com vocês uma maneira fácil, prática de elaboração do seu planejamento diário, mensal, bimestral e anual. Com certeza, no próximo ano, em 2021, nós estaremos em um momento mais tranquilo, com certeza, levando em consideração a competência de muitas instituições nacionais e internacionais, já estaremos com a vacina para a prevenção da Covid-19 e nós iremos trabalhar de forma mais tranquila. Portanto, o curso de formação para a BNCC se faz extremamente necessário para que você não perca o foco neste documento, para que você tire suas dúvidas e para que você planeje de forma consciente, de forma competente, de forma eficiente e focada nas habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas nas crianças e jovens a partir das oportunidades que nós iremos criar e oferecer para estas crianças. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, eu espero ter contribuído. Eu me chamo Márcia Helena, se você gostou, dá o teu like aí no nosso vídeo, compartilha, dá a tua opinião, ok? Muito obrigada e